Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Mais de 170 israelenses partem de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar contra a guerra. Agora, se você fosse um israelense, você iria lá para o centro da guerra para defender seu país? Eu fico pensando se aqui no nosso país nós tivéssemos conflitos como esse, como essas nações, né, conflitos horrorosos que acabam destruindo toda a civilização, todos os prédios, enfim, causam um desastre em toda a sociedade, um trauma coletivo, né? Se as pessoas brasileiros que estivessem lá fora voltariam para brigar pelo nosso país, né? Eu fico pensando nisso. Você brigaria pelo Brasil? Um país de corruptos, um país de desgraçados, um país de gente que rouba a nossa soberania todos os dias. É país que tem políticos, alguns, não vamos generalizar, e políticos que são eleitos por vocês. O povo, nós sabemos, votamos mal. Nós elegemos uma cambada de canalhas que estão lá para defender o seu direito apenas, esquecem dos direitos da população brasileira. Então essa matéria está aqui, olha, está aqui no Tribuna Online. Isso significa patriotismo, amor pela casa, amor pelo seu país, né? Então mais de 170 israelenses voltaram para o centro da guerra para lutar pela sua nação, pelo seu país. O grupo formado majoritariamente por adultos de 20 e 30 anos, relatou a interrupção dos seus planos para retornar ao país. Essa matéria é de Maiara Paixão, da agência Folha Press, 13/10/2023 a 12/27. Israelenses voltam ao país para se juntar ao exército na guerra contra o Hamas. Olha aqui. Algumas pessoas já dizem que o Hamas ele vai ser o eterno agente de conflito principal contra Israel. Falando rasteiramente sobre o posicionamento do Hamas, eles simplesmente querem tomar terras que não fazem parte da história territorial e da história geográfica deles. A maioria dos países, como os Estados Unidos, União Europeia, o Japão, condenam o Hamas e o consideram como agente terrorista, né, como terroristas. O Brasil, a Rússia e outros, acho que a Noruega também, não acredita que o Hamas venha a ser um terrorista. Essa é uma outra discussão que a gente tem que ter. Mas enfim, vamos voltar aqui ler aqui. Com cerca de 175 israelenses que estavam em países da América Latina, embarcaram nessa sexta-feira rumo a Israel para se somar ao exército na guerra contra o Hamas e ajudar a serviços de emergência. Se você quiser ir lá para Israel, por centro do conflito, para ajudar, dá tempo ainda de pegar uma carona aqui. O embarque aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde se reuniam homens e mulheres que estavam no Brasil ou vieram de outras nações da vizinhança. Quero deixar claro que nós não odiamos os palestinos, disse Jonathan, de 22 anos, que não quis dar o sobrenome e carregava uma bandeira de seu país durante o check-in no Terminal 3. Não apenas amamos Israel, seguiu o israelense que fazia turismo pela América Latina. Já esteve no México e sua última parada era a Colômbia. Colômbia é um país conhecido, né, pelo impulsionamento ao narcotráfico, por prostituição infantil e por aí vai. O grupo formado majoritariamente por adultos de 20 a 30 anos, relatou a interrupção dos seus planos para retornar ao país. Havia entre eles os israelenses reservistas do exército, paramédicos que regressaram para ajudar na infraestrutura de saúde, israelenses e outros voluntários.
Rony Arel, de 31, serviu ao exército no início da vida adulta, como a maior parte do cidadão do seu país. No Brasil, há 2 semanas, com o marido também reservista, ela passava a lua de mel em Salvador. Quer dizer, vai largar a lua de mel para seguir a guerra. O plano de ficar mais 3 semanas e aproveitar o litoral brasileiro foi interrompido pela guerra no Oriente Médio. Não conseguimos aproveitar, apenas pensamos em nossa família. Há medo, claro, meu corpo todo está tremendo e tive pesadelos, relatou. Mas o único lugar que queria estar agora é em Israel. Em Israel, todo cidadão maior de 18 anos deve servir ao exército. Se for judeu, homens servem 32 meses e mulheres 2 anos. Assim, o país tem um enorme contingente de reservistas, que são todos aqueles que fizeram o serviço obrigatório. Em Tel Aviv, tem afirmado que convocou 300 mil deles que voltarem a se somar às fileiras. Olha só. Mas entre o grupo que se reunia no Terminal 3 de Guarulhos, havia também quem não vai se somar à luta armada. Tal Richerick, de 22 anos, também fazia turismo pela América Latina e estava agora na Colômbia. Ela sonha em estudar medicina em Tel Aviv e agora volta a Israel para ser voluntária em algum hospital. Daniel Thaler, 29 anos, estava na Amazônia colombiana para um trabalho de pesquisa com indígenas locais. O objetivo era conseguir se somar a projetos de ajuda humanitária na região, mas perante a guerra sentiu que o lugar que mais demandava sua ajuda no momento era Israel. Após uma semana na Colômbia, o paramédico volta ao país para servir onde o designarem. Os serviços de emergência estão sobrecarregados, além dos feridos. A crise desencadeada pelo medo e pela ansiedade generalizada, diz ele. Thaler também expressa o medo que sente pelos palestinos que estão em Gaza, frente à iminência de uma invasão por terra do território adjacente a Israel. Ele diz esperar que as ações do exército possam causar o mínimo de consequências possíveis para os civis. Entre o grupo havia também crianças, segundo Rafael, cônsul de Israel em São Paulo, são todos parentes de reservistas. O diplomata afirmou que esse não é o primeiro voo que sai da América Latina com repatriados. Ao menos outros 2 já saíram do México e Peru. Erdreich diz que é grande o número de volume de israelenses que voluntariamente tentam voltar ao país para ajudar, de alguma maneira no conflito armado, mas que começa a diminuir a disponibilidade de voos comerciais, voos comerciais, que impulsionou a iniciativa diplomática de organizar as viagens. Muitos dos presentes relataram conhecer ao menos uma pessoa vítima dessa guerra, em sua maioria aqueles que estavam presentes no festival de música atacado por membros do Hamas no último sábado. Nos arredores da faixa de Gaza, foi nesse evento que acredita-se os 3 brasileiros até aqui vítimas dessa guerra morreram. Então, quer dizer, eles estão largando a segurança, porque o Brasil é um dos países mais seguros do planeta para se viver. Quando eu digo um dos países mais seguros do planeta, eu me refiro à questão de não ter nenhum tipo de conflito promovido pela guerra. Nós temos os nossos conflitos, que é o roubo de celular, que é a violência armada, são os bandidos fortemente armados. Nós temos a nossa guerra interna. Mas aqui nós jamais teremos uma possibilidade de um conflito armado, de bombas, de mísseis, de terrorismo. Nós somos um país que convive muito bem com todo o planeta. Algumas pessoas questionam nesse momento porque o Brasil diz que o Hamas não é um grupo terrorista. Mas
o mundo todo percebe que sim. Mas qual é o benefício também do Brasil falar são terroristas? Para nós termos mais um inimigo a favor, para tentar jogar uma bomba aqui também no Brasil? Enfim, compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.